da lei 2208, tá? E eu vou aqui as minhas considerações. Eu coloquei no escopo aqui o PLC e aqui é os esclarecimentos que eu estou dando. Eu dividi sobre os dois artigos, tá? Então, em primeiro lugar, o artigo 1º, e eu queria dizer o seguinte: quanto à formulação da Lei Complementar 2008 e 2018, não foram estipulados cobranças de valores de contrapartidas diretamente sobre os empreendimentos. E esta proposta de minuta vem corrigir com legitimidade esta questão, incluindo no escopo da lei desta importante contrapartida de interesse social o valor de 3,5% no valor do empreendimento. Quero dizer também o seguinte: isso também foi uma questão que já existia antes na lei e depois na lei da Coab passou a ter na lei da Coab. E isso aqui não faz referência à lei da Coab, mas ao empreendimento de habitação de interesse social no zoneamento, né, na lei do uso e ocupação do solo. Então, esta cobrança, apesar de não fazer parte da lei desde o início de sua promulgação, acabou, de certa forma, sendo incluída e faz parte do Decreto 20.633 de 2019 do EIV-RIV. Na seção 3, que trata da obrigatoriedade da contribuição social, nos artigos 11 e 12, determina uma cobrança mesmo em empreendimentos de menos de 200 unidades habitacionais que não fazem parte da necessidade da exigência do EIV-RIV, onde definiu-se o valor de 500 UFICs, 500 unidades fiscais do município de Campinas, por unidade habitacional. Então, desta forma, se estes artigos não forem revogados com a aprovação e promulgação deste PL, passará a haver uma cobrança em duplicidade, o que provavelmente inviabilizará estes empreendimentos com menos de 200 unidades. Só esclarecendo, empreendimentos com mais de 200 unidades, eles são obrigados a fazer o EIV e o RIV. Como a lei previu, então, quem não precisasse fazer o EIV já estaria sendo taxado nessas 500 UFICs por unidade habitacional. Agora, se esse PL for aprovado, né, de andamento for aprovado, há necessidade de se retirar essas 500 UFICs, porque senão esses empreendimentos com menos de 200 unidades vão estar sendo duplamente cobrados. Tá? Com relação ao artigo 2º, eu venho questionar a existência dele, porque na lei 2008 e 2018, eles copiaram a antiga lei 10.410 de 2000, que foi totalmente revogada com o início da lei 2008. Então, se ela foi revogada já há 4 anos praticamente, não tem por que a gente reestipular ou reorganizar uma menção de cobrança dela. Porque, na época que a Lei 2008 foi aprovada, claro, ainda tinham empreendimentos que estavam sendo trabalhados de acordo com essa lei, até fazia-se necessário. Mas eu não vejo hoje a necessidade de estar sendo feita essa revisão de cobrança. Eu até pus aqui o artigo 208, né, que faz referência a esse artigo 2, inclusive o artigo tem o mesmo número da própria lei, né? Não tem confusão, é o artigo 208 da lei 208, e que no seu escopo inicial ele fala assim: as áreas destinadas a ex, nos termos da lei 10.410 de 2000, só serão autorizadas mediante o pagamento pelo empreendedor privado, etc, etc. Então, essa lei não existe mais. Então, eu acho que já passou. Então, eu estou trazendo esta informação como uma observação que pode ser que tenha passado despercebido, e eu acho que estava bem claro com relação à lei 10.400, da questão de como seriam as suas cobranças. Eu não acho que hoje haveria espaço
para ser mudado essa questão da cobrança de uma lei que já não existe mais, né? E, então, minha conclusão é a seguinte: o meu parecer é favorável ao proposto do futuro PL com relação ao artigo 1º, desde que sejam alterados, suprimidos o artigo 11 e 12 da seção 3 do decreto 20.633/2019, o decreto do EIV, para não haver duplicidade de cobrança. E este parecer é desfavorável ao artigo 2º, por tratar-se de uma lei revogada que não está mais em vigor. E por quê? Definiu-se qualquer adendo ou acréscimo à lei que não existe. É isso. Muito obrigado. Perfeito. Bom. Eu até peço desculpa se eu estiver errando alguma coisa com relação ao meu entendimento, ao meu parecer, porque eu não sou advogado e eu não quero também defender advogando com relação a isso. Então, eu também deixo em aberto aí a discussão e aos excelentes advogados que nós temos aqui no Conselho, né, para até eventuais esclarecimentos. E se eu estou certo, se eu estou errado, eu acho que a gente tem que acatar essas questões. Muito obrigado. Perfeito, João. Já vou abrir a palavra, vou pedir para as pessoas colocarem para se manifestar lá no bate-papo. A Karina já vai receber a palavra, eu vou começar aqui a manifestar e na sequência eu abro para a Karina, tá bom? E que se quiserem falar, por favor, coloquem ali no bate-papo. Ronaldo, uma dúvida. Eu quero só uma licença, uma coisa que eu esqueci de colocar. Pois não. Depois que eu mandei já o documento, eu tive vendo umas questões assim, e eu esqueci de colocar agora. Eu acho o seguinte: quando uma legislação ela é revogada, a lei nova que vai trabalhar em cima dessa lei, ela às vezes ela abre um precedente para que o empreendedor, o interessado, escolha se ele quer que o empreendimento dele, o processo que já está em andamento, o protocolo anterior, ele escolha se mantenha a análise pelo protocolo anterior ou se ele quer que venha a ser analisado de acordo com a nova legislação. E isso também não está previsto na 208. Por isso que eu fiz o parecer desta maneira. Tá bom, muito obrigado. João, essa é a sua última observação. A ideia seria acrescentar essa observação, sugerindo esse cuidado? Não, eu estou... pode ser que sim, pode ser que sim. Tá bom, eu acho que tá. Se for necessário, eu acrescento e envio depois. Tem problema. A pergunta que eu iria fazer, eu acho que eu posso fazer depois, se for o caso, tá bom? Então já abro a palavra para a Karina. A minha questão também é uma pergunta, talvez o João consiga esclarecer. Acima de 200 unidades, ela não teria esse 500 o fixo por unidade, é isso, dentro do EIV? Porque eu não me recordo. E lembrando que acima de 200 unidades, a gente tem 5% de contrapartida para dar nos empreendimentos. Além dos 5% de contrapartida, tem todas as taxas e emolumentos da prefeitura, que diferente da Coab, a gente tem a isenção. Então, na isenção da Coab, em contrapartida, eles cobram 2% das unidades acabadas para a Coab. Então, eu não vejo sentido da prefeitura, se a gente o empreendedor, optar para fazer o processo via prefeitura e não via Coab, também pagar esses 3,5% do valor da obra, né, de infraestrutura, que eu entendi que é isso. Então, essa é a minha pergunta, se acima de 200 unidades é o 5% de contrapartida que teria, e aí você está, pelo que a prefeitura está propondo e que você também está acatando, que também teria mais o 3,5% sobre o valor da obra. Tem a cobrança sim, Karina, tem a cobrança. Só que aí, como tem o EIV, além dos 3,5%, etc., vai ser feita uma análise sobre esse total que está sendo cobrado, né? Então, aí
o Wave vai ter uma certa compensação com relação a tudo que já está sendo cobrado. Agora, como são menos de 200 unidades, já cobrar os 3,5 e ainda cobrar as 500 UFICs por unidade habitacional, que eu acho que aí a cobrança é muito grande. É por isso que a minha proposta, eu acho que nas duas questões estão abaixo de 200 unidades, eu acho que também deveria tirar, mas acima de 200 unidades você já tem os 5% de contrapartida. Então, eu acho que é um excesso de valor. Eu sou desfavorável ao artigo 1º também. É 5% ou é 3,5%? É 3,5%, né? O Wave é 5% de contrapartida pela prefeitura. Welton, pode ter a palavra. Oi, Ronaldo, eu também eu tenho uma pergunta e uma afirmação também. Toda tributação no empreendimento de interesse social, eu acho bastante preocupante. Por exemplo, nós temos alguns casos que viraram clássicos e viraram como bandeira de criação de contrapartidas e do Wave, que é o caso da Soli, tem mais alguns outros aí, e eles dizem, colocaram lá 1.000 apartamentos e depois sobrou tudo para a prefeitura, levar escola, levar transporte, levar infraestrutura, levar posto de saúde, e que isso causa um prejuízo enorme para a cidade. Na verdade, quando a gente pensa na habitação de interesse social, nós estamos removendo pessoas de situação precariamente urbana, onde nem eles estão morando a esgoto a céu aberto, estão morando numa condição completamente inadequada, e colocando eles numa situação totalmente adequada, com infraestrutura, com saneamento, com endereço, com civilidade, com, obviamente, uma porção de carências, de parte de posto de saúde, de parte policial, de parte de escola. Só que eu acho assim, isso foi sendo exigido do empreendedor cada vez mais que suprisse todas as deficiências. Só que quando a gente trata de obras de interesse social, é humanamente impossível você privatizar tudo. Por exemplo, o CDHU, durante muitos anos, e acho que até hoje, a prefeitura tem uma contrapartida para receber um CDHU. Ela tem que doar o terreno, ela tem que dar alguma coisa em troca. E você nunca ouviu falar de um CDHU com todas essas exigências que é feito no caso Passoli, que é um projeto da antiga Minha Casa Minha Vida. Então, assim, eu fico preocupado em todas as taxações que recaem sobre interesse social. Todas as tarifas que a prefeitura quer incutir no interesse social, mesmo o Wave, essas contrapartidas do Wave, no interesse social, nós parece que, olha, só vamos resolver o problema habitacional se a iniciativa privada pagar tudo. E não é função da iniciativa privada pagar tudo. E não tem jeito de você criar taxas e mais taxas e achar que isso vai sair do lucro do empresário. Isso é uma ilusão descabida. O empresário ele vai incluir todas essas taxas e vai repassar ao consumidor. Então, na verdade, a gente acaba criando um ciclo vicioso de inviabilidade. Campinas hoje, comparado a Hortolândia, Sumaré, o número de obras do projeto, agora Casa Verde e Amarelo, é insignificante. O número de aprovações é totalmente insignificante, porque não fecha a conta. E assim, não querer trazer mais taxa. Eu sou contra qualquer projeto que pega projeto de interesse social e coloca tarifa, 3,5% de permuta, 5% de EIV, 0,5% de infraestrutura. Eu acho que tudo que agregar mais custos no empreendimento, a própria taxa de aprovação, eu acho que caberia o contrário, um projeto de lei de que isenta todas essas taxas para que ele seja viabilizado. Então, assim, eu particularmente sou contra esse tipo de projeto de taxação sobre interesse social. Ah, mas aí você vai colocar um Passoli da vida e vai causar problemas na cidade. Não, não vai causar. A cidade tem que assumir
a sua responsabilidade de levar aquilo que o povo precisa. O primeiro momento é retirá-los de uma área de risco, retirá-los de uma condição subhumana, retirá-los de uma habitação imprestável e colocá-los numa condição decente. O segundo momento é levar para eles aquilo que eles demandam, aquilo que eles precisam. Um transporte adequado, um posto de saúde para atender, uma escola adequada, mas não jogar para o empresariado toda essa responsabilidade e ficar acusando que esses projetos são projetos inadequados. Não são. São projetos que resolvem um problema seríssimo de áreas degradadas, áreas que precisam ser restauradas, ou habitações subhumanas, que essas pessoas precisam sair dessa condição para uma condição melhor. Essas pessoas não têm endereço onde elas estão na favela. Essas pessoas têm vergonha da sua posição social entre os amigos. A hora que ela vai habitar num apartamento, num empreendimento, ela passa a ter orgulho de dar um endereço, ela passa a ter banheiro apropriado, ter condição de higiene apropriada, ter abastecimento de água apropriado. Essas funções já são fundamentais. Agora, a cidade tem que cumprir a sua parte. Não dá para a gente resolver esses problemas dessa forma. Eu, particularmente, sou contra qualquer tarifa que venha onerar o custo da unidade. Perfeito. Gostaria de falar, João, a respeito dessas considerações e parecer, fazer as suas considerações? Não, o Elton tem razão. Eu acho que há cobranças que têm que ser cobradas. Não dá para a prefeitura abrir mão de tudo. Mas, por exemplo, a coisa que ele está colocando aí de isenção de taxas, de análise, de alvará, a lei da Coab já prevê isso daí, com um custo muito menor do que se o empreendedor escolher fazer a habitação de interesse social pela lei da prefeitura. Fica um pouco mais em conta, tem um pouco e possibilidades um pouco mais facilitadas de aprovação, inclusive. Tá? Pelo que eu entendi... Mas parece que está funcionando melhor. Tá? Tanto que o pouco que está sendo feito de interesse social está sendo feito através da Coab. Agora, realmente o Elton tem razão. Quanto mais se cobrar, não vai sair do lucro do empreendedor. Porque se o empreendedor não ganhar aqui em Campinas, ele vai ganhar em outra cidade, vai investir em outra cidade. E se aqui custar, ele vai ter que dividir isso daí. Quem vai pagar a conta é quem está adquirindo um apartamento, um imóvel. Né? Alguns desses imóveis são entregues para as pessoas que estão em área de risco, etc. A grande maioria é vendida pelo Minha Casa Minha Vida e só compra quem tem fundo de garantia, quem tem emprego, que prova que tem como pagar e arcar com as custas de um apartamento. É isso. Karina, depois eu faço minha pergunta. Na verdade, é só fazer um comentário adicional, João, que isso não é mais verdade a questão da Coab ser menos onerosa porque a prefeitura, porque só a isenção de taxas ela não é proporcional a 2% de unidades acabadas. Quando você tem um empreendimento muito grande, 2% de unidades acabadas sai muito maior do que você pagar uma taxa pela prefeitura. Então, isso não é mais verdade, infelizmente. Por isso que eu estou dizendo que está tendo muita, além de sobreposições de contrapartidas, está ficando cada vez mais oneroso. E com essa minuta de projeto de lei via prefeitura, vai ficar mais oneroso também via prefeitura. Então, na verdade, não vai caber nem mais via Coab, nem via prefeitura. Vai ficar impossível se fazer habitação de interesse social na cidade de Campinas. Eu vou trazer uma sugestão, então. A gente tem os dois modelos, da Coab e da Lei 208. Se essa lei ficar muito pesada, ela praticamente vai ser uma norma esvaziada, ou seja, vai estar lá só para preencher requisito. Né? Nesse sentido, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia pegar a conclusão aqui que o João fez e a gente inserir que todo tipo de aumento de custos, enfim, que demande custeio maior para o empreendedor será repassado aos compradores e dessa forma pode tornar inviável, como já tem sido, né? Então isso a gente abarca a fala do Elton e da Karina. Agora, no aspecto
E aí, no aspecto de estrutura sistemática jurídica, aí a gente mantém as observações trazidas pelo João. Quer dizer, se superar dessa questão, tem ainda outros problemas que a gente, ou seja, poderia até ser favorável, se essa for uma questão já batida que o município vai levar adiante, mas pelo menos precisa evitar a cobrança de duplicidade, e desfavorável é outra questão. Enfim, é uma forma da gente coordenar. Não sei o que acha, se podemos seguir assim, João? Eu concordo com você, Ronaldo. Eu acho que a gente pode levar assim. Agora, eu só queria salientar uma questão aí que a Karina colocou. O que está hoje inviabilizando talvez alguns empreendimentos, mesmo por parte da Coab, etc., é da maneira que estão atacando com a questão do Wave. Porque até outro dia, uma conversa com o vereador, com o Rossini, ele estava falando que ele esteve acompanhando aí a negociação de uma construtora que está fazendo empreendimento com a Coab e que a Secretaria de Infraestrutura passou a cobrar muito mais do que foi exigido pelo Wave. Eles tinham que fazer, por exemplo, uma escada para diminuir a incidência das águas pluviais em um determinado local da cidade, próximo ao empreendimento, que havia estava solapando o terreno, inclinado, então teve que fazer a canalização e aqui é uma escada de contenção para a descida da água pluvial. E aquilo estava no Wave, como tinha uma reforma do posto de saúde. E foi tudo combinado, tudo acertado. Só que na hora que eles foram começar as obras, a Secretaria de Infraestrutura veio lá e falou, não, a escada não é suficiente, tem que ter uma canalização desde a escada até o fundo de vale, lá quase 600 metros de encanamento. Quer dizer, triplicou o valor daquela cobrança do Wave. E disse que não ia dar o CCO se não fizesse daquela maneira. Da mesma maneira, o posto de saúde, que era para reformar 3 salas, ele resolveu reformar o posto de saúde todo, muito além do que aquilo que tinha sido combinado no Wave. A construtora virou para o vereador, virou para o falou, não trabalho mais em Campinas, estou fora. Porque não vale o que está no papel, o secretário de infraestrutura faz da maneira que ele bem entende, então, estou fora. É isso que está inviabilizando, gente, infelizmente. Deixa eu colocar, existem vários fatores que a Coab está com esse projeto já faz alguns anos e não consegue viabilizar. Ela conseguiu um ou outro que ela levanta como bandeira, mas é isso que o João acabou de dizer. As construtoras que acabaram fazendo estão desistindo de dar continuidade. Porque você tem, basicamente, 3,5% de EIV, e não é o 3,5% qualquer, sobre o VGV, sobre o valor final de venda. Você tem mais 2% de contrapartida para a Coab, e você tem mais as taxações absurdas que não estão incluídas no EIV da Sanasa. E quando você começa a colocar no papel esses números, a maioria das empresas, num plano Casa Verde e Amarela, que a taxa de lucro é muito pequena, espanta. Não conseguem bancar todos esses custos. Então, assim, a Coab proporciona a redução de algumas tarifas, algumas taxas, alguns protocolos, mas ela cobra um monte de outras coisas que não tem fechado a conta na maioria dos empreendedores que estão vindo para Campinas. Raramente a HM e a MRV, que tem um custo, eu não sei como, muito baixo de obra, consegue fechar alguma coisa. As demais empresas, quase nenhuma está trabalhando na cidade. Perfeito. Pessoal, eu escrevi um texto que ainda não reli, a gente relê junto, mas a ideia, não adianta a gente querer reescrever totalmente o parecer, tá? Depois a gente faz dentro desses parâmetros aqui, mas a ideia é a gente apontar esse aspecto da viabilidade econômica, né? E já trazer como sugestão realmente a retirada, ou na verdade, né, não aprovar não só isso, mas já aproveitar e pedir para que sejam retirados outros custos, para justamente tornar viável, né? E aí, superada essa questão, a gente mantém
a parte final trazida pelo João Verde, porque ele fez uma análise sistemática da legislação e que deve ser aproveitado. É um momento oportuno também para a gente trazer. Então, a gente faria ali uma adaptação, mas dentro desse contexto principal trazido pela Karina e pelo Elton, de buscar uma viabilidade, tá? Se estiverem de acordo mais ou menos com esse encaminhamento, eu já coloco em votação. Posso colocar assim em votação? Então tá bom. E aí, João, eu faço junto contigo, tá? Esse ajuste para a gente caminhar para o executivo. Então, ótimo, então, Ronaldo. Obrigado. deliberação aberta. Podem votar, por gentileza. Marcelo, concordo. Voto a favor. ProURB também concordo. Voto a favor. Quem mais votou favoravelmente? Além do Marcelo? Eu que votei, Ronaldo, pelo ProURB, Marcelo da Pratec, Marcelo Vinholes. Marcelo também. Então, os Marcelos votando por manifestação expressa. A gente tem aqui, então, 3 abstenções, tá? Da Aline, do Luiz e da Maria. Favoravelmente, então, Marcelo da ProURB, da CEMURB também, a OAB, Sinuscom, o Alan da IAB, o Elton da Bicamp, o Samir, agora não sei de qual entidade, né? O Samir. CESP. Da CESP. CESP, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. O João também, favoravelmente pela área. A Karina está pelo Secov, né, Karina? Então, a gente tem aqui... e o Elton pela Bicamp. Então, foi aprovado com esses ajustes. A gente vai fazer o ajuste e já encaminha como sugestões, tá bom? Nesse formato. E a gente encaminha ainda essa semana para o executivo. Tá? Bom, vamos para o próximo item da pauta. Não. Pois não. Deixa eu fazer um pedido para os relatores me encaminhar novamente o parecer em Word, porque está em PDF e eu não consigo publicar e nem fazer alguns ajustinhos que precisam ser feitos. Se possível, mandar até amanhã cedo para poder fazer encaminhamento, mandar em Word, tá? A Aline, que acho que mandou também em PDF, por favor. Manda já. Perfeito. Ronaldo, dá só uma licencinha. Dá para a gente fazer isso daí na sexta-feira, ou de manhã ou à tarde? Porque agora, amanhã, quinta tem reunião do Condepac de novo de manhã, tenho aula amanhã, quinta tarde. Eu estou pensando em fazer o seguinte, João. Eu faço e te encaminho. Tá ótimo. A gente faz ping-pong. Tá bom, então. Maravilha. Tá bom? Obrigado. E sexta, se Deus quiser, eu estarei me mudando. Não vejo a hora. Bom, eu acho que não tem mais nenhum, né? Não. Olha, vou dizer, um desafio, hein? A quantidade de parecer que teve hoje realmente foi desafiador. A gente... Você não quer fazer um comentário sobre aquela conversa que você teve com o Eduardo sobre o projeto lá do centro? Perfeito. Você mandou para mim, eu acho que era bom dar um informe. Eu não pude participar da reunião, na reunião só participaram vocês dois, mas eu acho que era importante compartilhar com todo mundo aí. Perfeito. Então, inclusive, já aproveitando para abrir o próximo item da pauta, né? Já trazendo esses informativos, a gente fez uma reunião na quinta-feira passada, estivemos apenas eu e o Eduardo, depois eu tive a oportunidade também de conversar bastante com o João Verde. E
aqui a comissão, na verdade, só para esclarecer, é a respeito do retrofit do centro, né, revitalização do centro, e foram trazidas várias preocupações. Eu vou tentar simplificar algumas aqui, mas como que a gente está trabalhando? Um dos aspectos é a gente levantar os índices e parâmetros, né, de flexibilização. Então, rever cada um desses índices e parâmetros. A gente sabe que a comissão que o Cássio faz parte já trabalhou isso lá com o vereador Paulo Gaspar, talvez ali aproveitar algumas sugestões, mas também, eventualmente, trazer algumas sugestões extras, né? Além disso, foi discutido a respeito da questão também de investimento e retorno, né? A dificuldade de se fazer um investimento e relativo ao retorno. Então, questão da segurança, questão do interesse do mercado. Então, algumas sugestões relativas também à melhoria do ambiente propício para que o investidor veja retorno. E outra coisa que a gente levantou é uma grande dificuldade se pensar que uma pessoa vai comprar um prédio inteiro em que se tem muitos condôminos. São poucos prédios que se tem um único proprietário, né? Então, repensar também a possibilidade de o condomínio dele ter ali meios com investidores, eventualmente cedendo parte das obras, se não forem todas as pessoas que venderem, mas pelo menos viabilize ali as obras com aprovação, né? Porque isso precisa de uma aprovação por unanimidade, mas feita a aprovação, né? De poder colocar aqueles imóveis também na condição de se aproveitar das questões ali previstas. E, por fim, uma análise tributária, né? Ou seja, desses incentivos no custeio, nas taxas, nos impostos, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao município. Ele está dando uma série de isenções. Então, a gente vai também buscar ter um grupo trabalhando sobre a parte tributária. Para simplificar, a gente quer acelerar especialmente a parte tributária, porque essa parte é a mais urgente, especialmente por conta do princípio da anterioridade da lei tributária, que exige que qualquer tipo de isenção, né, que vai mexer com o orçamento, ele ocorra no ano anterior. Então, por conta disso, o aspecto tributário ele se mostra mais urgente. Os demais, eventualmente, podem ser objeto de outras legislações ou posteriores, ou discussões, inclusive com mais tempo. Então, a gente quer acelerar esse aspecto tributário. Então, é mais ou menos assim que a gente está organizando, e amanhã eu quero ver se a gente já organiza uma segunda reunião, ou seja, já prevê, né, uma segunda reunião para continuar os trabalhos. Basicamente é isso. Não sei se eu falei tudo, João. Eu acho que falou tudo, que está naquele documento que você me mandou e sobre aquilo que a gente conversou, acho que sim. Eu só queria acrescentar uma coisa que ontem, inclusive, o vereador Paulo Gaspar deu uma entrevista na